quanto de você é você, e quanto é aquilo que os outros precisam que você seja para aplaudir sem pensar? Se essa pergunta já doeu em você em algum momento, então fica comigo, porque hoje eu vou te mostrar um atalho que parece sucesso, mas cobra a alma em prestações pequenas. Eu começo no fim de uma noite comum, porque as quedas raramente mandam aviso com antecedência. É quarta, faltam poucos minutos para meia-noite, e um roteirista silencioso revisa um vídeo de desculpas que vai explodir na manhã seguinte, e nem ele percebe que escreveu o próprio tombo meses atrás. O nome dele é Noah, e o trabalho dele é dar voz perfeita para gente famosa que não sabe o que dizer quando apronta sem pensar. Ele conhece ritmo de fala, conhece pausa que parece arrependimento, e conhece a frase que faz o público perdoar sem olhar muito. O problema é que para os outros ele tem voz de sobra, e para si mesmo, ele quase não tem nenhuma. O sócio dele se chama Luca, adora holofote, e sabe medir afeto com números e cliques. A produtora que ele chama de amiga se chama Maia, conhece o caminho do coração do Noah porque ela ouviu muita coisa no silêncio do escritório, e jurou cuidar por ele. Você é um gênio, e até a sua queda tem ritmo de estreia. Luca diz isso com um sorriso calmo e com um copo de água na mão, e parece elogio, mas é aviso, e é lucro embalado como afeto. O vídeo de desculpas está perfeito, e o Noah reconhece a estrutura, reconhece a pausa, e reconhece o texto inteiro, porque foi ele que escreveu um pacote de desculpas universais, quando a agência decidiu vender cura rápida para crises previsíveis. A cena que abre nossa história é isso: um homem olhando para a própria voz, sem saber que a emprestou a si mesmo para pedir perdão por algo que ainda nem tinha feito. Agora eu puxo o fio para trás e mostro o caminho que trouxe a gente até aqui, para você sentir o passo a passo e não cair no mesmo buraco. O Noah é bom de bastidor, brilha no reflexo, e gosta daquele aplauso indireto que vem quando a estrela lê o texto dele, palavra por palavra. O Luca viu o talento e comprou a ideia de criar uma agência que transforma confissões em audiência, e audiência em contrato. Eles firmaram uma regra bonita por fora e cortante por dentro, que tem o nome de transparência total. Toda semana a gente grava um diário e aprende com os erros. É para crescer mais rápido e sem drama. A frase parece saudável, parece madura, parece moderna, e o Noah diz que sim, porque ele sempre diz que sim quando alguém fala como se estivesse cuidando dele. No começo dá certo, o dinheiro entra, a agenda enche, os clientes sorriem com a coragem encenada, e o Noah sente que finalmente foi visto. A Maia ajuda com cortes de segurança, e ela jura que só remove ruído para a mensagem brilhar e para proteger o amigo de mal-entendidos. Eu te conheço bem, edito com carinho, e é só para ninguém te interpretar errado. A amizade soa doce nesse ponto, e eu não tiro o gosto da sua boca ainda, porque eu vou usar essa doçura como contraste quando a coisa ficar amarga de verdade. O diário começa como uma lista simples, e, a cada semana, o Noah fala no gravador de bolso sobre uma falha, uma mania, um medo, e ele entrega material que chama de aula, e chama de processo. A agência pega esse material e faz um quadro público sobre cura e coragem, e chama de confissão que ajuda a comunidade. O público aplaude, porque ver alguém sangrar um pouco dá uma sensação estranha de ordem e de limpeza, e dá um consolo barato que todo mundo conhece, mas finge que não. O primeiro choque aparece quando um trecho íntimo vaza na página da agência, e vira frase de efeito com fundo bege e tipografia bonita. A legenda chama aquilo de lição, e o Noah pergunta se foi acidente, e o Luca abraça com palavras frias e macias. Acidente sim, foi um descuido bobo, mas olha o impacto, as pessoas amaram você, e isso te fortalece. O aplauso cai no corpo do Noah como analgésico, curador, apaga o aviso, e dá vontade de continuar igualzinho. O ciclo fecha com sensação de alívio, e a mente cria um atalho, e, toda vez que a vergonha bate, o elogio aparece logo depois, e ele aprende a amar o elogio e a esquecer a vergonha. Em pouco tempo a regra fica mais firme, e a frase feedback radical aparece em todo o corredor,
como se fosse saúde ocupacional. Se for para crescer, tem que escancarar tudo, sem filtro e sem desculpa. O público respeita quem mostra ferida antes da plateia pedir. O Noah entrega mais, fala de madrugada para o gravador, pede conselho e repete trechos para treinar o tom e para treinar o choro que ainda não veio. A Maya assiste às gravações e faz cortes precisos que tiram contexto e deixam a frase prateada, pronta para brilhar ao sol. Eu garanto que isso te mostra mais forte, o público precisa te ver assim inteiro, vulnerável e vitorioso. A palavra vulnerável vem de bem, e você sabe disso porque a gente vive numa feira onde cada sentimento ganha etiqueta de preço em promoção. A máquina vai girando, o Noah vira quadro da própria agência e ganha convites para se tornar rosto do programa A Casa das Confissões que Curam. Parece promoção, mas é grilhão com cara de pulseira. Agora eu te entrego o primeiro soco daqueles que mudam o ar do lugar, e eu faço sem grito e sem metáfora, só com o fato puro. O Noah percebe que o roteiro do vídeo de desculpas que ele está prestes a publicar foi feito por ele mesmo, meses atrás, num pacote de crises que ele escreveu para salvar clientes em apuros. Isso é meu texto, eu escrevi isso, e eu ensinei a pedir perdão por um erro que eu nem conhecia ainda. A voz dele sai fraca e seca, e eu sei que você sentiu apontada, porque a gente já viveu alguma versão disso. Quando a nossa própria ferramenta se volta contra a gente. Você só se protegeu antes do tempo? Você é tão bom que previu o tropeço? Eu só te coloquei no palco na hora certa. A resposta do Luca parece carinho, parece lógica, e é só mais uma forma de dizer que a pessoa virou produto, e o produto tem calendário. A partir daqui o Noah começa a falar com o gravador, como quem pede colo, grava fora do trabalho, grava no ônibus e grava caminhando até em casa. Ele pede plano de vida para um objeto, acha que está livre porque não inflamou nada em público, porque ninguém viu essa cena, e porque a Maya disse que cuida dos arquivos. Chega a hora de abrir uma pasta no computador, a pasta tem o nome de diário terapêutico, e tem mais palavras que deveriam assustar, mas a gente acostuma com os nomes e com as senhas. Lá dentro existe uma subpasta que diz edição, e existe um arquivo com comentários em verde que pedem choro aos 2 minutos e 30, pedem pausa de arrependimento aos 45 segundos e pedem olhar para baixo no fim. Isso é meu diário, isso virou um plano de cena, e eu não sabia de nada. Eu achei que você queria ajuda, eu achei que isso era proteção, e eu achei que isso era o que você sempre pediu. A palavra achei tenta salvar muita coisa que já quebrou, e eu não tiro a sua raiva, eu deixo você sentir. O Noah pensa em expor todo mundo, pensa em abrir live, e pensa em jogar arquivos no mundo, mas ele entende depressa que cada explosão em público vira temporada nova, tema novo, e mais contrato. Vingança seria coautoria do mesmo espetáculo que o devora com garfo e faca. Ele muda de tática e observa o mecanismo como quem desmonta a cadeira para descobrir onde está o parafuso que faz barulho. O contrato da vez chega com capa bonita, fala de docu-série sobre reabilitação, usa o nome dele como gancho, e traz a assinatura do Luca, a assinatura da Maya, e um espaço vazio esperando a dele. Isso te coloca como protagonista da sua virada, é a sua chance de ouro, e ninguém recusa uma chance de ouro. Não é ouro, é vidro, e corta a mão de quem segura com força. O clímax se aproxima com um evento ao vivo, com plateia educada a esperar lágrimas em alta definição. O Lucas sobe no palco, o Noah pede o microfone e coloca o gravador sobre a mesa, e prefere explicar função no lugar de apontar dedo. Prefere mostrar processo no lugar de humilhar pessoa. O público veio para a cura, e você está atrasando a nossa entrega. O Noah respira e decide falar de um jeito que a sua avó entenderia, e que o seu filho entenderia, porque verdade não precisa de manual. Eu vou tocar 3 versões da mesma fala, a primeira é a fala crua, a segunda é a fala de segurança, e a terceira é a fala virável, e você decide qual parece humana e qual parece produto. A sala ouve, ri de nervoso, depois fica muda, e depois fica vazia por dentro, porque ninguém gosta de sentir que um gesto íntimo foi embalagem desde o começo.
O Luca tenta retomar o controle com a palavra ingratidão, e tenta convencer que quem cresce deve pagar com silêncio. Você está cuspindo no prato que te alimentou? Você comprou esse microfone com a nossa vitrine? O Noah devolve o contrato, não precisa gritar, não precisa quebrar cadeira, e só desliga o gravador, e a plateia vê alguém recusando o jogo com calma. Eu não sou contra palco, eu sou contra transformar a minha consciência em grade de programação. Eu te desejo sorte com o que sobrou. A Maia segura o celular e não grava, e isso já é um gesto inteiro, porque quem trabalha com tela sabe o custo de não registrar um momento valioso. Eu estou arrependida, eu achei que te protegia, eu aceito o que você escolher, e eu vou reaprender o meu trabalho sem usar você como matéria-prima. A saída não tem fogos, tem silêncio, e é esse silêncio que permite um começo que não dói nos ossos. Depois do evento, o Noah abre um canal pequeno, sem rosto e sem patrocinador, e lê histórias anônimas sem edição, sem pressa e sem empurrão. O algoritmo não ama, e tudo bem, porque nem todo gesto precisa virar tendência para valer a pena. De vez em quando alguém pergunta se ele sente falta da adrenalina, e ele diz que sente falta de si mesmo quando se trai, e por isso, evita. A agência segue, e encontra outro rosto para o quadro, e o público nem nota a troca, e isso também faz parte do aprendizado, porque nada é tão indispensável como parecia no dia da euforia. O que fica para você é simples e direto, e não precisa de mapa, basta uma bússola de bolso. Traição raramente chega como golpe, e muitas vezes, chega como cuidado que te pede acesso total ao seu íntimo em nome de crescimento e performance. Autodestruição começa devagar, quando você terceiriza a régua do que é você mesmo, mede paz em número de curtidas, e mede valor em curva de engajamento. A saída não é heróica, é só desligar o ruído, recuperar a própria voz e aprender a falar baixo de novo. Eu volto ao começo e recolho a pergunta que deixei aberta e agora ela tem um caminho para você testar na vida real. Quanto de você é você hoje, e quanto é aquilo que te vendem como sua melhor versão e que rende audiência imediata? Se a resposta doer, eu te digo que dor é um dado e não é sentença. Dá para voltar 2 passos, dá para recusar contrato que desenha sua consciência em planilha, e dá para viver fora da vitrine. Antes do fim, eu ainda quero te levar para 3 cenas em que a corda quase estoura, para você sentir o ciclo curto de tensão e alívio que prende a gente sem a gente ver. Cena 1. O Noah recebe um elogio longo depois de um vazamento elegante, e o corpo relaxa, e a mente aprende que toda dor vira abraço se for na hora certa. Cena 2. A Maia corta uma frase que salva a imagem, mas mata o contexto, o público chama de coragem e o coração chama de perda. Cena 3. O Luca propõe um jogo de exposição com prêmio garantido, e o medo some porque dinheiro na mesa fala alto e parece vitória. Esses 3 passos se repetem até virar trilha em que o pé anda sozinho, e você nem lembra quando escolheu. Por isso o gravador sobre a mesa no clímax é símbolo de um retorno simples, é ferramenta que ganhou o lugar certo de novo, é objeto, e não dono. No epílogo, o Noah recebe uma mensagem curta da Maia num horário sem glamour, com uma culpa que não pede aplauso. Eu te devo um pedido de perdão, e eu vou trabalhar para que isso não vire espetáculo de novo. Ele responde sem raiva, sem receita, e com a linha mais limpa que aprendeu. Usa sua voz sem contrato, a minha eu vou usar daqui, e em paz. Você que está me ouvindo pode achar que essa história é sobre gente de internet e sobre crise de imagem, e pode sentir que não é sua praia. Eu entendo, mas troque o cenário e coloque sua família, seu trabalho, seu grupo de amigos, e veja se a troca não funciona igual. Sempre tem alguém pedindo transparência total quando quer controle, e sempre tem alguém chamando corte de edição de cuidado quando quer um resultado bonito. A lição não pede diploma, e só pede humildade para dizer não quando a proposta parece boa demais para ser verdade. O melhor teste é perguntar se a sua voz sai do seu peito ou da régua de alguém. Se a régua for externa, você já sabe aonde isso vai, porque o chão fica liso e o tombo não demora.
Agora eu fecho com a fábula da noite e falo de um jeito reto e quentinho, como quem avisa amigo na porta de casa. Não transforme a sua honestidade em pauta, ela não nasceu para segurar número de audiência, ela nasceu para guiar você quando ninguém estiver olhando. Não assine a sua autodestruição com a tinta do elogio, elogio passa rápido e cicatriz fica. Guarda a sua voz onde a senha não vence e onde o link não inspira. Se algum dia te pedirem que você chore no tempo certo para caber no vídeo, você já sabe a resposta que salva quem você é. Antes de me despedir, eu agradeço de verdade por você ter ficado até o fim e por ter ouvido cada passo com atenção. Se essa história fez você pensar, então deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta o que mais cutucou você hoje. Se você quiser apoiar este projeto, usa o código no canto do vídeo ou o link na descrição, e qualquer ajuda mantém a nossa voz livre. Na descrição tem também links para outras séries bem diferentes e eu acho que você vai curtir descobrir novos caminhos por lá. Eu me despeço com carinho e te convido a voltar no próximo episódio porque a gente sempre tem mais uma história para entender o mundo sem maquiagem. Até a próxima e cuida da sua voz.